nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442-8027. Meio-dia, 35 minutos, quinta-feira, 13 de julho de 2017. Nani Camargo, que dia é hoje? Hoje é dia... Não vale responder que é quinta ou que é dia 13. É um dia após... Que dia é hoje? A condenação do Lula? Um dia após... Não. Que dia é hoje? Ah, verdade. Hoje é dia do rock. Dia Mundial do Rock. Boa, verdade, cara. Aos roqueiros de plantão, aos fãs do rock and roll, é um dia para celebração. Aliás, aproveito para começar o programa mandando um grande abraço a esse médico talentoso, a esse músico e cantor também super talentoso, ao querido amigo Danilo Gulo Ferreira. Para que o palmeirense não fique bravo comigo, olha quem está aqui comigo hoje, olha quem vai fazer o programa comigo hoje, o mascote do Palmeiras, a Peppa Pig. Então, de um lado eu tenho, aqui do lado esquerdo do peito, o distintivo do Corinthians, a líder do Campeonato Brasileiro. Mas também, vou colocar aqui, próximo ao meu peito, o mascote do Palmeiras, a Peppa Pig. A Peppa Pig está aqui comigo para que o palmeirense não fica Olá, bravo Peppa. comigo. O que você quer falar hoje? Fica bravo, tô até fazendo carinho aqui, viu, na Peppa Pig. Tá machucadinha, né? Tá machucadinha, levou uma surra ontem. Tá machucadinha, tô fazendo carinho aqui na Peppa, viu? Então, do meu lado esquerdo, do lado esquerdo do meu peito, o brasão do Corinthians e também o mascote do Palmeiras, que eu trato com muito carinho. A Peppa Pig vai fazer o programa comigo nesta quinta-feira, enquanto não chega o palmeirense do programa
o Carlos Alberto. Um dia após a condenação, do juiz Sérgio Moro, o herói do Brasil, condenou por 9 anos e meio Luiz Inácio Lula da Silva, o que quer dizer que isso não dá nem prisão no regime semiaberto, não é? Pois é, pois é. O Caio, inclusive, neste momento, eu não sei se já acabou, mas enquanto estava ocorrendo o colóquio, eu ouvi o colóquio e ouvi o pronunciamento do então ex-presidente condenado Luiz Inácio Lula da Silva, e ele estava lá com a corrente vermelha dele, enfim, falando que a justiça não pode mentir, que ele vai dar a volta por cima. E para o PT, Caio, nos bastidores, ninguém quer falar em plano B, não. Quer Lula na parada em 2018. Agora os advogados vão correr contra o tempo, né? A grande questão é, dará tempo de Lula ser candidato, né, em 2018, antes que a prisão saia? Porque a gente acredita que, em segunda instância, na Justiça Federal, Lula deve ser preso, né? É o que todo mundo quer. Lula é o maior bandido deste país. Lula é o chefe da quadrilha. A sentença do juiz Sérgio Moro é perfeita. Demorou demais para sair, mas são mais de 200 páginas com a sentença do juiz Sérgio Moro, condenando a 9 anos e meio de prisão. Aliás, esse é só o caso do triplex, né, Bruno? Há outros 4 ou 5 inquéritos que devem ser julgados ainda. Então, o Lula será condenado mais 4 ou 5 vezes. A condenação do Lula não se resumirá apenas a 9 anos e meio, mas é o tipo da notícia, Bruno, que pelo menos para mim, nos dá a esperança de viver no Brasil. Porque eu já estava totalmente desesperançado desse país, não da gente do Brasil, mas do político brasileiro. Boa tarde. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Eu acho que, não sei se é para comemorar, não. Eu fico triste com esse tipo de coisa, do mal que o Lula, e não só o Lula não é o único corrupto no Brasil, não é o único que deva ser preso, que deve ser condenado com as mais altas penas. Eu fico triste com isso, porque isso acabou com a nossa economia, acabou com o nosso país, acabou com os políticos, com os bons políticos. Mas, por outro lado, era uma limpeza, e é uma limpeza, eu acho que está só no começo ainda, que precisa ser feito. Tem que ser feito. O juiz Sérgio Moro foi até muito equilibrado nessa sentença, ele não expediu o mandato de prisão, deixou para a segunda instância, e ainda não é uma prisão, é uma condenação justa, baseada na propina que o Lula recebeu, de cerca de mais de 3 milhões de reais, só com esse caso do triplex. Então vai ficar para o Tribunal da 4ª Região em Porto Alegre decidir. Eu acho que vai decidir, vai manter essa decisão. O Ministério Público Federal pede até um aumento dessa pena. Pode ser que o tribunal mantenha, pode ser que o tribunal diminua ou até aumente essa pena. Mas se mantiver, já está ótimo. Agora, é o primeiro. Tem o sítio, que tem um conjunto probatório muito mais complexo, mais completo e mais forte até do que o triplex do Guarujá. Tem o caso da doação, entre aspas, do terreno para o Instituto Lula, tem o apartamento na frente da cobertura dele de São Bernardo, e tem um monte, né? Aberto, com o Sérgio Moro tem mais 3 em fases muito adiantadas no âmbito da Lava Jato, e fora o que vem por aí. Delação de Palocci, delação de Manteiga, delação de Eduardo Cunha e a delação dos irmãos Batista, que ainda não atingiu diretamente o Lula, mas com toda certeza vai atingir. Então, esse é eu acho que é igual aqueles dominós, né? Dominó enfileirado. Esse foi o primeiro, agora vai começar a cair um atrás do outro. Meio-dia 41 minutos. O Lula gravou uma canção. Eu não sei se vocês ouviram essa canção. Eu gostaria de reproduzir o maior bandido desse país cantando sobre a iminência de encontrar-se com o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dê mão, já vou conhecer o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dê mão, já vou conhecer o japonês da Federal. Eu tô chorando aos prantos, sabendo que eu vou para o xadrez. Lavagem e corrupção foi minha condenação. Eu tô na roça, o tal de Moro me ferrou. Foram me enquadrar
Por 9 anos vou morar no Paraná. Ai meu Deus, me dê mão. Já vou conhecer um japonês da Federal. Ai meu Deus, me dê mão. Já vou conhecer um japonês da Federal. Ferrou. Meio-dia 41 minutos, nosso colega jornalista Felipe Voit informa que esta não é a Peppa, e sim o George. O George, irmão da Peppa. Felipe que é pai também, então ele disse, né? Depois que virei pai, aprendi também sobre os personagens de desenhos animados. Palmeirense, sinta-se acarinhado, viu? Estou Pelo fazendo George. carinho em todos os palmeirenses, depois da surra de ontem, olha, junto ao meu peito, junto do distintivo do Corinthians. Eu estou cuidando aqui do porquinho com muito respeito. O assunto agora é CPI da Saúde, Nani Camargo. Exatamente, Caio. Vamos conversar com a presidente da CPI da Saúde, a vereadora Érica Tanque, porque amanhã começam os depoimentos. Várias oitivas já foram marcadas a partir das 8h30 da manhã. Vereadora Érica, boa tarde, muito obrigada pela entrevista. E quem são as pessoas que vão ser ouvidas amanhã, vereadora? Boa tarde, Nani, boa tarde a todos aí que fazem parte da Rádio Educadora e também dos ouvintes. Amanhã começa realmente as oitivas. Nós fizemos uma reunião na segunda, uma reunião de estudo, depois na terça fizemos a reunião de trabalho, junto com todos os vereadores que fazem parte, e escolhemos, cada um apresentou as pessoas que gostaria de ouvir nessa primeira oitiva, e também fechamos que vamos fazer por partes, sendo a primeira a desaprovação do Conselho da Saúde das contas do Fundo Municipal. Então vai ser ouvidos o senhor Rodolfo, será o primeiro, deixa eu ver o horário para passar o horário certinho para vocês. Às 8h30 vai ter o depoimento do senhor Rodolfo Davi Campos, diretor de Planejamento de Gestão e Saúde do Fundo Municipal de Saúde. Às 9h30, o senhor Reginaldo Febrônio dos Santos, membro do Conselho Municipal da Saúde e também do Conselho Fiscal. Às 14 horas, a senhora Marina Cristiane Arcângelo, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Às 15, o senhor Mariano Freire dos Santos, que é membro do Conselho da Saúde e do Conselho Fiscal. E às 16 horas está previsto o senhor Adelino Arazaki, que também é conselheiro e, pelo que pudemos ver nas atas, é o coordenador da Comissão Fiscal do Conselho. Vereadora, por ser um assunto muito técnico, na sua opinião, isso pode causar alguma dificuldade na investigação? Porque, na verdade, acho que há cerca de 15 dias, foi uma técnica da Secretaria da Saúde, né, e passou algumas explicações para os vereadores em relação ao teto MAC, aos blocos financeiros, como é que ocorrem as transferências de valores, né, dessas verbas que vêm do governo federal, as verbas municipais, enfim. Então, é um assunto que requer aí uma leitura muito técnica, né? Com certeza, Nani, é um assunto muito difícil e que tem, assim, exigido dos vereadores um estudo aprofundado. Por isso, até resolvemos ir dividindo conforme foi a solicitação do vereador Marcelo Rossi, que fez o pedido da CPI. Como nós não temos nenhum estudo da Comissão de Saúde, que recebeu toda a documentação, nós começamos do zero. E é assunto tão técnico que muitas vezes a gente tem dificuldade e precisa de esclarecimentos. Então, nós vamos começar com esses esclarecimentos nessa primeiro dia de oitivas, né, visando a elucidação do primeiro ponto, que é a letra A do que pede, que é exatamente a desaprovação, vamos dizer assim, das contas do fundo. E como foi esse procedimento. E aí nós vamos avançando. Mas realmente é um estudo muito técnico mesmo. Temos dificuldades, como muitas vezes também nas atas do próprio Conselho, a gente percebe que o Conselho também tem muita dificuldade em entender todo esse complexo que é as contas da saúde municipal. Érica, as oitivas serão abertas ao público? Serão sim, Nani, serão sim. Toda a reunião de trabalho da CPI são abertas.
a reunião de estudo, mas a gente vê a documentação que chegou e as reuniões de trabalho são todas abertas à população. Bom, muito bem. Então, lembrando também que a Câmara Municipal fará a transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, quem não puder comparecer ao plenário para acompanhar os trabalhos, dá para acompanhar de casa, do trabalho, em qualquer lugar, né, vereadora? Sim, eu acho muito importante acompanhar a CPI para ver o desenrolar de todos os questionamentos, para que a população também saiba do trabalho dos vereadores da comissão e entendam todo o processo, porque realmente é muito complexo. Muito bem, nós conversamos então com a vereadora Érica Tanque, que é a presidente da CPI da Saúde. Vereadora, muito obrigada, boa tarde. Sempre à disposição, um abraço a todos aí. Meio-dia, 48 minutos. O Bruno, a CPI da Saúde, para a qual eu dei o nome de CPI da Santa Casa, eu tenho a impressão que é muito maior motivo ou principalmente motivo de constrangimento para a Érica Tanque, por exemplo, do que algo que motive os vereadores a trabalharem e a fiscalizarem, não é? Pois é, nós falamos aqui algumas vezes, A Érica não assinou a CPI, inclusive, são né? questionamentos que deveriam ser respondidos, talvez nem no âmbito da própria Comissão da Saúde, mas de pronto ali pelo secretário da Saúde, pelo prefeito, pelo corpo da própria prefeitura. Agora, na Câmara tem uma comissão específica da saúde que tem todo o poder para solicitar, fazer requerimentos especiais, solicitar as informações, convocar secretário, convocar até ex-agentes políticos, sem que tenha que ser aberta uma CPI. Porque a CPI, no consciente, nem no inconsciente, mas no consciente da população, o que você pensa quando você vê CPI? Opa, alguém roubou alguma coisa. Então, é um negócio muito grave, é um instrumento para ser usado não como forma de palco político, não como forma de palanque político, é um instrumento sério, um instrumento que pode acabar com a vida de uma pessoa, de algumas pessoas, e de uma instituição, que nesse caso é uma instituição filantrópica, centenária, com pessoas seríssimas na sua administração, e que o próprio vice-prefeito é membro do corpo clínico da Santa Casa, então acaba colocando muitas pessoas numa situação extremamente delicada, né? Deveria ser o limite. Quando as coisas não foram esclarecidas, aí sim cabe uma CPI, mas nesse caso acho que só vai atrapalhar a cidade, vai atrapalhar principalmente as pessoas que precisam da Santa Casa. Meio-dia, 50 minutos, agora um recado da Prefeitura de Limeira, pensando em melhorar cada vez mais a qualidade de vida na nossa cidade. A atual administração lançou a campanha Limeira Trânsito do Bem. Uma coisa é certa, para uma convivência saudável no trânsito, a nossa atitude faz toda a diferença. Por isso, a orientação e a educação são essenciais. Por exemplo, usar sempre o cinto de segurança, afixar bem a cadeirinha infantil, nunca usar celular enquanto você dirige, respeitar a sinalização. São medidas simples que podem evitar acidentes. Portanto, fique atento e respeite os limites de velocidade em nossa cidade. Para saber onde estão os radares da operação, acesse o site da Prefeitura, ou os radares em operação, acesse o site da Prefeitura, limeira.sp.gov.br. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor no trânsito. Sua atitude faz toda a diferença. O Taila Ramos, você tem acompanhado as questões da cidade. Hoje pela manhã, por exemplo, nós vamos falar agora do Anel Viário, do fim das obras no Anel Viário. Carlos Gomide gravou uma matéria no Anel Viário que está no Facebook da Educadora, mostrando a retomada dessas obras. Mas, além disso, me chama a atenção a situação atual da Praça José Ponzo. Nós reclamamos disso aqui, a população reclamou disso, nós gravamos matéria em vídeo, inclusive, e a praça que fica na rotatória das 3 avenidas continua apenas, só tem terra lá. Jogada, né? Eu passo por lá com muita frequência, como muita gente, é um veio pelo qual passam muitas pessoas, e a praça continua lá, do jeito que estava, né? Antes havia entulhos, havia ainda um pedaço da praça em concreto, não é? Concretada, do piso concretado,
reclama-se, né, daquela obra do piscinão que destruiu a praça, depois fez-se uma reforma muito mal feita e hoje ela está toda, não tem mais concreto nenhum, só tem terra lá. Pois né? é, Caio. E é o princípio, ou quase o princípio, dessa duplicação do anel viário que não termina nunca. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Pois é, a Ana Paula já esteve lá várias vezes mostrando essa situação que ainda não foi solucionada. Antes, ainda havia blocos de cimento ali impedindo a passagem. Isso foi retirado pela prefeitura, mas a praça da rotatória não foi de fato ainda restaurada. Está sem a pavimentação. É um problema antigo, como você relatou, que se estende desde as obras do piscinão. O trânsito ali foi alterado, foi interditado muitas vezes. O concreto foi retirado para a instalação de galerias pluviais e até agora, então, a praça não foi de fato restaurada, o que torna o trânsito, principalmente para pedestres, ali agora mais complicado para quem precisa atravessar aquele trecho ali na região do Três Avenidas. E em relação ao anel viário, também o trânsito deve ficar complicado. No trânsito de veículos, é mais para pedestres. Na passagem de pessoas. Com certeza, ele é um ponto com bastante passagens de pedestres, tem um ponto de ônibus próximo ali, quase em frente à rotatória. Está nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo canal da Educadora, no YouTube, ou então pelo site educadora.am, agora vê a praça a qual eu me referi. É porque não está chovendo, hein? Se tivesse chovendo, local, né? Você imagina essa terra, né? Além das árvores que foram plantadas lá há muito tempo. Pois é, e para quem está acompanhando as imagens, dá para reparar que de fato tem um ponto de ônibus quase em frente a essa rotatória, então muita gente atravessa ali para pegar a linha 3 que passa naquele ponto, então fica complicado principalmente para o pedestre, para o motorista, não interfere tanto, mas já é um problema antigo. A prefeitura tinha respondido que iria fazer um projeto ainda para saber quanto custaria o restauro dessa praça, a recuperação da pavimentação. O projeto ainda não está pronto, então não há até o momento pelo menos um orçamento de quanto isso vai custar, nem previsão de obra para esse local. E para o motorista, o trânsito deve ficar mais complicado mesmo lá no anel viário. A interdição segue hoje e amanhã naquele ponto, pelo menos é a previsão, se não houver nenhum problema, nenhum imprevisto na obra. E depois, posteriormente, vai ter uma nova interdição no anel viário entre a Ípica e o Walmart para que a prefeitura faça a sinalização desse trecho. Então, complicado o trânsito. Vai ter lentidão, né? Vai ter lentidão. Bruno e Nani, é tudo muito estranho, né? Quando a gente fala em transparência, na comunicação das coisas do poder público, nós também estamos falando disso. As obras começaram na gestão Paulo Radich, o Paulo Radich perdeu a eleição, o Mário Botion ganhou a eleição. Nós estamos caminhando para 1 ano da vitória do Mário Botion e o anel viário não termina, outras obras viárias não terminam, e quando há uma intervenção da prefeitura, por exemplo, na Praça José Ponzo, eles retiram o entulho e a praça continua que só tem terra. Pois é, o que fizeram ali na Praça José Ponzo, rotatória das 3 avenidas, foi um absurdo, né? Tava realmente muito feio, ficou um serviço extremamente mal feito. Que não foi da prefeitura, Que não né? foi da prefeitura, foi a empresa uma das empresas que estavam construindo o piscinão, mas deixou um trabalho porco. Agora, não foi a prefeitura, mas é a responsabilidade da prefeitura. Isso devia ser visto lá atrás. Eu cheguei a cobrar, inclusive, de algumas pessoas que fosse feito alguma coisa, porque ficou um negócio muito porco, e numa praça que deve ser bonito, né? Agora, a prefeitura quebrou, deixou o entulho lá um tempo e agora só está na terra, como os nossos amigos do Educadora.tv estão assistindo as imagens. E já faz um bom tempo que está assim. E a empresa, o que acontece com a empresa? Será que é a burocracia da própria prefeitura? Será que é da empresa? Porque é uma coisa relativamente simples de fazer, né? Já que está na garantia, não vai ter custo para o município. A própria empresa que fez a caca do passado que vai resolver. Então, é de se estranhar realmente que demore tanto assim para fazer um jardim simples ali, não vai ser feito nada de outro mundo, uma coisa simples, mas uma coisa bem feita que já deveria ter sido realizada. Ô Caio, o poder público, a gente sabe que o andamento, né, geralmente não, é mais demorado. Né? Eles dependem de uma licitação, tem que cobrar a empresa, faz uma notificação e tal, mas né, eu acho que... E sabe que falta dinheiro para o prefeito Mário Botion. Como, por sinal, falta dinheiro para tudo que é prefeito. Exatamente. Né? Mas eu acho que tem que ficar em cima, né? A prefeitura tem que tentar agilizar. A Tayla até citou essa retomada das obras do anel viário, muito positiva, claro. Mas amanhã é sexta-feira, hein?
vai estar fechado ali, então é bom que o motorista procure rotas alternativas para evitar, porque já tem trânsito em dias normais quando o anel viário está liberado. Imagine agora com o anel viário fechado. E das obras deixadas e não concluídas, 12h e 57 minutos, pelo ex-prefeito Paulo Radich, também tem a duplicação, ou pelo menos o alargamento da via Tatuíbi, né, que liga Limeira ao Horto Florestal, ao bairro do Tatu. Obra que essa definitivamente parada, né? É porque ele deu um problema com a empresa, exato, né? Deu problema com a empresa e também depende de repasses do governo federal, então não se sabe em que pé está essa obra ainda, mas a empresa não conseguiu cumprir alguns prazos, então também é algo que deve demorar, e mesmo que a obra seja retomada, lá havia uma previsão de 2 anos até para a conclusão, então não vai ser um problema que vai ser solucionado tão rápido assim. 12h e 58 minutos, claro que tem muito palmeirense me xingando aqui no WhatsApp. Pessoal, hoje é meu dia, né? Hoje é meu dia, amanhã pode ser o dia do palmeirense, ou do santista, ou do São Paulino. Tem um recado aqui que foi mandado pro Ivan, pelo Elton. Fala pra esse corintiano feliz da vida, parar de falar esse assunto, já deu. Dionísio Cazon, o Corinthians é igual o Rojão de Vareta, sobe e depois cai. Eu acho que esse Corinthians não vai ganhar nada, mas a vitória de ontem valeu. Aguenta nós hoje, diz aqui o Rosival. E tem outras mensagens que estão sendo mandadas por corintianos, santistas, palmeirenses e são paulinos no WhatsApp da Educadora. Inclusive o representante da torcida palestrina está aqui, cuidando bem da Peppa Pig ou do George, que é o representante do Palmeiras. São 2 representantes do Palestra nesse programa. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu acho que não tem que parar, não. Pode tirar sarro, não tem problema nenhum. Eu acho que o espírito da brincadeira é esse mesmo, né? Quando a gente ganha, a gente tira sarro. Quando a gente perde, tem que aguentar o sarro. Vai fazer o quê? Agora, eu particularmente, eu não assisti o jogo. Você sabe que eu acordo muito cedo. Eu sei que você só assiste quando ganha, né? Quando não. Você assiste, dorme mais tarde, fica na televisão até a madrugada, né? Mas quando perde... Não, é que eu tô acordando muito cedo agora, eu tô acordando muito cedo e eu chego 1h da noite, quando é 9h30, 15 para 10, eu já tô meio com sono. Eu liguei a televisão para assistir o jogo, era 15 para as 10, mas quando foi nos 10 minutos do já tava roncando. Não tava roncando, mas já tava, você sabe que, fechando os olhos. Quando eu vi aquela barbaridade, aquela roubalheira, daquele pênalti mal marcado, aí eu fui dormir. Eu acho que você estava com muito sono mesmo, né? Você estava com muito sono, você vê coisas ou não vê, né? De acordo com o interesse. Aquilo desestruturou o nosso time de uma tal maneira que a gente... Falei, agora a gente vai perder de goleada. Graças a Deus foi só 2-0, tá bom. Na capa da Folha de São Paulo, não vou falar mais de Palmeiras, na capa da Folha de São Paulo de hoje, estou mostrando para quem nos ouve ver, Moro condena ex-presidente Lula a 9 anos apenas pelo caso do triplex. Petista recorre em liberdade. A sentença, se confirmada em segunda instância, torna o ex-presidente Lula inelegível. A defesa fala em perseguição política. Ontem houve manifestos na Avenida Paulista, palco dessas manifestações, com manifestantes a favor e contra a condenação do ex-presidente Lula. Juiz desprezou provas, afirma advogado do ex-presidente. O advogado Cristiano Zanin afirmou que o juiz Sérgio Moro desprezou provas de inocência e usou o processo para fins de perseguição política. O presidente Lula, como não poderia se esperar diferente, acabou de dizer, fez pronunciamento à imprensa e disse que não está morto. Não estou acabado, e que né? o Estado democrático foi jogado na lata do lixo por conta desta condenação. O que pensam os meus colegas Carlos Alberto, Nani, Tayla e Bruno? Bom, eu penso o seguinte, quando você é a pedra, tá tudo bem. Quando você é a vidraça, tudo errado, não é isso? Claro, né? Quando eles estavam lá na oposição, quando eles eram os sindicalistas que faziam as greves, que faziam as movimentações e que chamava todo mundo de corrupto, né? O Lula dizendo que quando o presidente da República ele ia acabar com a corrupção no Brasil, tudo era aceito. Agora que ele é o réu, né, que foi condenado, não vale mais. Agora virou falácia, agora virou... rasgaram a Constituição, acabaram com a democracia. Um processo é processo. Condenou. Ué, existem as instâncias que serão recorridas agora, vão recorrer para a segunda e para a terceira instância. Julgou, está julgado, não tem o que falar. Não tem que ficar falando, porque agora picaram a Constituição.
Tudo conversa. Caio, eu acho que a decisão foi muito sóbria. Não acho que demorou. Acho que o Moro, pela característica dele, ele fez tudo a seu tempo. Foi muito cuidadoso. Sem querer jogar para a torcida, porque você imagina, né, Caio, uma decisão como essa, a importância, a magnitude, a responsabilidade de um juiz. Olha, a gente fala assim, nossa, né? Ontem eu ouvi muito isso. Mas o Lula não foi preso, não vai ser preso. Eu acho que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, assim, a gente tem que respeitar isso. O juiz podia ter pedido a prisão preventiva, mas optou por não pedir. E acho que ele foi prudente, até porque, quando for para a segunda instância, é um órgão colegiado, ou seja, são 3 juízes, né, 3 desembargadores que vão julgar o caso, ou seja, terá mais força ainda. Mas pode ser que ele seja absolvido? Pode, mas eu acho muito difícil. Uma decisão do Moro tão bem fundamentada, acredito que seja muito difícil de ser revertida. Então, bom para o país, acho que o Brasil está sendo passado a limpo, ainda há muito que se fazer, mas, Caio, desde que começaram essas prisões, essas delações premiadas, eu acho que o Brasil ele está mudando. É lento ainda, viu? Mas está mudando. Para a gente entender, a prisão é uma instância dentro da Justiça Federal. Existe a execução penal, que é outra instância que faz cumprir, né, o pedido, o mandato de prisão dele. Então, aí sim, está havendo uma falha do tribunal de execução. Não foi pedida, é bom que se diga, a prisão não foi pedida, ele foi condenado, mas pode recorrer em liberdade. Exatamente. Tudo bem, então, né, tem que aguardar. Ele perderá os seus direitos políticos caso seja condenado em segunda instância. Por um tribunal de juízes. Mas é possível, sim, por um órgão colegiado. Que até agora ele não é inelegível, né? É possível que ele não fique inelegível, porque as coisas demoram muito tempo e há muitas instâncias recursais e há embargos de declaração. Há uma série de oportunidades para os advogados muito bem pagos do Lula e bons advogados. E a defesa vai atrasar isso, né? Por isso que eu sou contra o que a maioria dos jornalistas estão falando, que porque tem que julgar na primeira instância, não pode ter privilégio para ser julgado. Tem que ter privilégio sim, sabe por quê? Porque se ele é condenado já direto no Supremo Tribunal Federal, já é uma instância de um tribunal de juízes e já é condenado, já é inelegível. Mas ele não foi condenado no Supremo, ele foi condenado na primeira vara da Justiça Federal. Primeira instância da Justiça Federal, Mas por quê? Porque agora tem essa mania. Não, eles querem aliviar, dizendo assim, o político não pode ser julgado pela justiça comum, tem que ser pela instância superior, aquela coisa toda. Eu sou contra. Eu acho que tem que ser direto na superior, porque aí não cabe recurso mais. Acaba essa conversa, que agora sabe quanto tempo vai demorar para chegar no Supremo? 8, 10 anos. Mas, Carlinhos... E vai demorar 8, 10 anos para torná-lo inelegível. Isso é válido quando o cidadão realmente merece a pena. Não estou falando que o Lula não mereça, acho que merece, mas esses recursos existem justamente para que a pessoa não perca todos os seus direitos numa tacada só, numa canetada só. Mas daqui a 8 ou 10 anos o Lula estará com 80 anos e será... não inimputável. É um resguardo de direitos. É igual o Paulo Maluf, não pode prender, como o Abdel Maci, que foi solto porque, coitadinho. Mas o Abdel Maci tem menos de 80 anos. Pois né? 1h05. Eu gostaria de saber da opinião da Tayla e do Bruno, mas eu gostaria de saber da sua opinião através do WhatsApp da Educadora. Nos ajude a fazer o programa 992225124. Você comemorou ou não? A pergunta é essa: você comemorou ou não a condenação do Lula? Eu comemorei. Você comemorou ou não a condenação do Lula? 992225124. Mande a sua mensagem de texto ou voz para o WhatsApp da Educadora. Nos ajude a fazer o programa. Nome, bairro, pode ser mensagem de voz. Você comemorou ou não a condenação do Lula? Caio, o que eu acho que ainda é cedo para comemorar é uma condenação em primeira instância ainda. Então, o mais preocupante é que o Lula pode disputar as eleições no ano que vem. A defesa vai tentar atrasar, arrastar esse processo. E existe uma previsão até de que a condenação, se acontecer em segunda instância, vai ocorrer até durante as eleições presidenciais do próximo ano. Então, um cenário que já não é muito positivo pode ficar ainda mais complicado se Lula conseguir concorrer e aí, no meio das eleições, ou até depois sai essa condenação em segunda instância. Então, isso vai complicar ainda mais esse cenário que já não é bom para o país. E lembrando também que ele é réu ainda em outros processos envolvendo a Lava Jato, envolvendo o sítio em Atibaia. Então tem muita água para rolar ainda. Eu acho que a nação está descontente ainda. A nação é governada, aliás, por um presidente que responde ainda uma acusação de corrupção passiva. Então, acho que isso é só... Não dá para dizer que o Michel Temer é presidente ilegítimo, né? A gente tem que parar com essa ladainha de que foi golpe. Não foi golpe. Foi eleito como Lula, como a Dilma. Ele foi eleito junto da Dilma Rousseff com o voto do petismo.
petista e de quem votou na Dilma Rousseff. Então, não há nenhum golpe. Como não foi golpe, não é quando o PT coordenou a deposição do Fernando Collor de Mello, né, o impeachment, a renúncia e o posterior impeachment de Fernando Collor de Mello, não foi golpe. E o Itamar Franco, que relançou o Fusca, que lançou o Plano Real, era um presidente legítimo, tal e qual Michel Temer. Michel Temer é presidente legítimo e não houve golpe. O que ele não é popular. O que ele não tem é respaldo popular. E o que ele tem é que responder pelas denúncias muito sérias de corrupção que pesam contra ele. Diga-se de passagem. Mas ele é presidente legítimo e não houve golpe. Diga-se de passagem, Caio, acrescentando algo ao que você está falando, as meninas aqui que são mais novas talvez não se lembrem muito bem, mas o Itamar Franco foi o grande presidente da República que resolveu um problema econômico que eu, enquanto ainda adolescente e pré-adulto, senti na pele durante mais de 20 anos. Ele chegou a inflação, que foi inclusive o que deu a vitória ao Fernando Henrique Cardoso, porque era o ministro da Fazenda na época que aproveitou uma bobagem feita pelo ex-ministro que fez um depoimento lá no intervalo comercial do Jornal da Globo. O Rubens Recupero, que vazou na internet e que acabou na verdade foi no Bom Dia o cargo Brasil para o jornalista Carlos Monforte, vazou na parabólica. Mas o fato é o seguinte, o presidente Temer está fazendo as reformas que o Brasil precisa, né? Há que se comemorar a reforma trabalhista e tomara que dê tempo de fazer a reforma previdenciária. A inflação está baixando, o dólar está baixando, a atividade econômica está evoluindo, tudo isso é bom para o Brasil. Estabilidade é bom para o Brasil. Agora, ele não é popular. Agora, ele é corrupto. Ele precisa ser julgado como corrupto. Não há a menor dúvida, mas vamos parar com essa história. Parar o Brasil, golpe, né? Também. Que foi golpe e que ele é presidente ilegítimo. Não foi golpe, não é ilegítimo, mas ele é tão... Eu não vou dizer aqui que... Porque ainda está em julgamento, mas ele está envolvido em sérias denúncias de corrupção, tanto quanto Lula. Aliás, ele esteve ao lado do Lula num bom tempo, ao lado da Dilma, a vice da Dilma, um bom tempo. Toda a sustentação de todo o escândalo da Lava Jato tinha o Michel Temer como grande articulador. Então, também salvaguardar o Michel Temer pelo bem da economia é o mesmo argumento que o petista usa. Oh, mas o Lula tirou não sei quantos milhões de pessoas da pobreza. Não, uma coisa boa não justifica corrupto na política. Eu acho que não pode ter corrupto em lugar nenhum na política, porque está tratando de dinheiro público. Não existe rouba, mas faz. Quem rouba não faz, e quando faz errado, faz mais caro e faz mal feito. Então, acho que a punição, e que sirva essa punição do Lula para todo mundo, né? Inclusive o Sérgio Moro, na sua sentença, ele escreveu: ninguém está acima da lei. Sempre a lei estará acima, independente do cargo que um ser humano ocupe. 1h10, o Educador a Meio-Dia é um oferecimento do Grupo Ingep, do Terras e São Bento 2, do Café Kill, o café mais gostoso do Brasil, da Alecardo, Alexandre e Ricardo, alecardo.com.br, que compra papéis velhos em geral, daí da sua casa. A senhora vende para Alecardo ligando 3404-9393. O empresário também vende para Alecardo ligando 3404-9393. Vende materiais inservíveis, o que não presta mais, o que não serve para nada, o que só ocupa espaço. O empresário aumenta a margem de lucro e a dona de casa se livra de materiais que não vai mais usar em nenhum momento. Alecardo, Alexandre e Ricardo, 3404-9393, compra e vai até a sua casa retirar na minha mão o jornal de ofertas do Manjar do Marquês, o melhor bacalhau do mundo, ofertas, pastel de Belém, como gosta o Carlos Alberto, em bolinho de bacalhau, como gosta o Bruno, pastel de Belém, a caixa de pastel de Belém de R$ 41,40 por R$ 35,40 e vem com 12 unidades. O bolinho de bacalhau, que é uma delícia, a caixa de R$ 39,50 por R$ 35,90. Ainda tem a azeitona verde direto de Portugal, o palmito Jussara em conserva, o presunto ibérico Pata Negra, o presunto Negrini,
tantas delícias no Manjar do Marquês, que tem também os melhores rótulos de vinhos portugueses do mundo, inclusive o vinho do Carlos Alberto Meia Pipa, a garrafa que custava R$ 115,50, agora custa R$ 105 no Manjar do Marquês, da Washington Luiz 154, no posto Graal Barreirense, da Rede Graal, do Júlio, do Bruno Massorano, do Gerentão Ricardo, onde o Carlos Alberto vai pagar o almoço de hoje. Puxa vida, hein? Com as delícias da culinária portuguesa. Eu vou lá para comer, sabe o que eu gosto de comer lá? É o bacalhau à barreirense. Ele vem assim, umas postas grandonas assim, Caio, e vem com umas batatas assim, aquele molho royal, bonito, maravilhoso. E eu fiquei sabendo, por exemplo, que a última vez que você esteve lá, o Ricardo fez um preço especial para você. Então eu vou aproveitar um preço especial. Bacalhau barreirense? Eu gosto do bacalhau Zé do Pipo. Zé do Pipo, muito bom também. O Bruno gosta do carneiro, tem o carneiro lá também, ou então do leitão abairrado. Leitão espetacular, uma iguaria portuguesa. Vamos levar Nani e Tayla para almoçar conosco no Manjar do Marquês. E se você quer na sua casa com a mesma qualidade do restaurante, 3556-9720, ligue e peça em casa e peça qualquer item do Empório e também da adega do Manjar do Marquês, 3556-9720. Daqui a pouco, depois do intervalo, o repórter Carlos Gomide conversa com o presidente da Câmara, José Roberto Bernardo. 1h13, até já. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Não perca a mega promoção explosiva de utilidades domésticas da Havan. Conjunto de panelas 7 peças Turim Tramontina de R$ 299,90 por 10 vezes de R$ 19,99. São R$100 de desconto. Jogo de copos estilo 8 peças, só R$ 14,99. Julho explosivo Havan. Um mês inteiro de promoções imperdíveis. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan. Na próxima semana inaugura a 99ª Havan em Cacoal, Rondônia. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. Pensando em melhorar cada vez mais a qualidade de vida no trânsito em nossa cidade, a atual administração apresenta a campanha Limeira Trânsito do Bem, pois para uma convivência saudável no trânsito, nossa atitude faz a diferença. Exemplos simples de como usar o cinto de segurança, a cadeirinha infantil bem fixada, nunca usar o celular enquanto dirigir. Além da atenção e respeito à sinalização e limites de velocidade, são iniciativas que evitam multas e acidentes. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Educadora. Atenção! Já estão abertas as inscrições para o curso de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Saúde Ocupacional Unimed. Curso de 7 a 10 de agosto, com inscrições até 1º de agosto. Atende a NR5 e todo o material didático é incluso. Inscreva-se 3404-8440. 3404-8440. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. O que você quer? A Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip.
FarmaVip. Sua saúde tem endereço certo. Rede FarmaVip. Para saber qual a FarmaVip mais próxima, ligue 3444-1001. Sua TV antiga tá ruim e você quer uma nova rapidinho? Com o Retira Rápido Casas Bahia tá na mão. Você compra hoje no site e amanhã mesmo tá na mão para retirar na loja mais próxima. Aproveite! Tem Smart TV 32, acesso à internet por apenas R$ 1.299 em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aproveite seu FGTS. Retira Rápido Casas Bahia. Você compra hoje no site e amanhã tá na mão. Tá na mão, tá na mão, Muito mais que rádio. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Hora 17 minutos. Tem aí o Lula cantando? Põe o Lula cantando pra gente chamar o Carlos Gomide. Não, o Lula. Ai meu Deus, me dê mão, já vou conhecer o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dê mão, já vou conhecer o japonês da Federal. Eu tô chorando aos prantos, sabendo que eu vou para o xadrez. Lavagem e corrupção foi minha condenação. Eu tô na roça, o tal de Moro me ferrou. Foram me enquadrar, por 9 anos vou morar no Paraná. Ai meu Deus, me dê mão, já vou conhecer o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dê mão, já vou conhecer o japonês da Federal. Ferrou. Carlos Gomide, boa tarde. Oi, Caio, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Educadora Meio-Dia. Nós estamos aqui na Câmara Municipal, no estacionamento da Câmara Municipal, para ser mais preciso, para falar com o vereador José Roberto Bernardo, presidente da Câmara, a respeito de um projeto de lei que ele aprovou na Câmara Municipal na última sessão, acrescentando algo ou alguns parâmetros, ele vai explicar melhor, no Código de Conduta, aquela lei de 2015 que foi aprovada pelo o então prefeito Paulo Radish aqui na Câmara Municipal. Zé Roberto, você inclui algumas características em alguns artigos ou em um artigo específico desse Código de Conduta. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Boa tarde, Gomide, boa tarde, Caio, boa tarde aos amigos da Educadora. A verdade é que o Código de Posturas do município, que foi aprovado em 2015 pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Paulo Radish, na seção 5ª da panfletagem. Então, algumas coisas que acontecem com a panfletagem, infelizmente, está escrito na lei, só que a lei não é cumprida. Então, porque o artigo 21, só para vocês, a gente fez 2 incisos nesse artigo. Para o exercício da atividade deverão ser observados os seguintes critérios: o material não poderá ser lançado em veículos, aeronaves e edificações. Aí, perfeito. O material não poderá ser colocado em para-brisas de veículos estacionados. Isso é a coisa que mais tem hoje, a lei, quer dizer, ninguém cumpre essa lei. A terceira inciso, não poderá ser realizada panfletagem em semáforos, salvo quando tratar-se de campanhas institucionais devidamente autorizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. A gente colocou o 4º inciso: o material não poderá ser colocado em residências, construções, prédios e similares públicos e privados que possuírem anúncio ou placas alusivas a vende-se ou aluga-se. Além disso, e que estiverem vazios ou inabilitados. O que acontece? Inabitados. O que acontece? Tem muito imóvel que está lá, vende-se, mas o morador está morando na casa. Ele quer vender a casa, coloca a placa para vender ou alugar. Então tem que estar vazia a casa. Aí evitando-se assim acúmulos e entupimentos em ralos internos, externos, bueiros e similares. Além disso aí, a gente colocou o 5º inciso: todo entregador de panfletagem deverá estar devidamente trajado e uniformizado com colete e munido de crachá, contendo foto, nome do entregador e nome da empresa responsável pelo
respectivos serviços. Os 3 incisos que o senhor leu, primeiro, que está na lei original, no texto original da lei, esses incisos pouco são cumpridos, esse artigo pouco é cumprido. O senhor tem a expectativa de que esses incisos também sejam cumpridos ou, infelizmente, não tem como fazer essa fiscalização? E a quem cabe essa fiscalização? Veja só, os 3 primeiros incisos são coisas que deveria ter uma fiscalização da prefeitura, do órgão público, que são, não poderá ser lançado em veículos, aeronaves de edificações, material não poderá ser colocado em para-brisa, então alguém vendo. Agora, essas 2 que eu coloquei, isso aqui, por exemplo, você tem um imóvel vazio, você tem um imóvel vazio lá para alugar. Se você vê material colocado lá no seu imóvel, você pode reclamar com o dono da empresa. Por que está lá, que está escrito a lei? Então o dono é o povo que vai reclamar, não é a prefeitura que vai fazer. A falta de crachá, você pode exigir como cidadão que ele tenha crachá. Mas alguém precisa fiscalizar isso. Alguém do poder público precisa fiscalizar isso. Mas esse inciso, o primeiro não, o anterior não. O anterior é você mesmo, o dono da casa que vai reclamar. Porque hoje, por que eu coloquei que estiverem vazios ou inabitados? Porque tem muita gente que gosta de receber o panfleto do supermercado em casa. Se não receber, vai reclamar com o dono do supermercado ou a empresa que recebe. Então, por isso que eu coloquei vazios e que não mora ninguém, não tem ninguém lá, o passe em alguém. Então, por isso que a gente colocou isso aí. Esse inciso, eu acho que tem que o povo que vai olhar. O outro seria uma da prefeitura. Baseado em que o senhor fez essas mudanças, especificamente nesse artigo? Principalmente na reclamação de munícipe, que tem... Hoje, a cidade de Limeira tem muitas casas vazias, com placas de vende-se e aluga-se. E essas pessoas vieram procurar a gente. Porque o que acontece? Muitas casas, passa 30 dias sem o dono ir lá e amontoa um panfleto de tudo quanto é espécie. E entope ralo, entope tudo que pode. E isso aí causa um dano muito grande ao proprietário da casa. Já está aprovado, isso já faz parte do texto agora do Código de Postura. Há uma outra mudança que vai ser feita no Código de Postura como um todo? Ou para por aí, pelo menos? Não, por enquanto, neste quinto sessão, que é a panfletagem, é essa alteração. Agora falta o prefeito sancionar a lei para ela passar a valer. A publicação no Diário Oficial também tem que acontecer, mas isso é coisa burocrática da prefeitura. Exatamente. Então, na infração, será a multa de 50 o FESP. Não, tem 50 o FESP. Vereador José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira, conversou com a gente ao vivo na Rádio Educadora. Obrigado, Zé, pela participação e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. De Limeira, repórter Carlos Gomide. Obrigado, Carlos Gomide. Muito obrigado ao presidente da Câmara, José Roberto. 1h25. O ouvinte Carlos Tadeu pergunta o número da lei, se é que ela já está... A lei já foi aprovada? Foi aprovada na última sessão da Câmara. Isso. Vai à sanção do prefeito. Exato. E ela dispõe apenas sobre imóveis desocupados. Na verdade, o Zé Roberto ele altera o Código de Posturas, como o Gomide explicou, é uma lei do Radiche. E aí, nessa parte, né, que envolve aí imóveis e tal, Caio, imóveis vazios, os imóveis que estejam com placa aluga-se ou venda-se, ou seja... O imóvel está vazio. E aí, a novidade também é que esses entregadores, esses profissionais que atuam nessa área, eles devem estar devidamente trajados, identificados, com colete, até para a gente poder fiscalizar, né? Quem é que jogou o panfleto? De que empresa que é? Então, são 2 determinações. Proíbe jogar panfletos em imóveis vazios, em construções também, e esses entregadores deverão estar identificados. 1h26, o Educador a Meio-Dia é um oferecimento da Casa de Carnes do Açougue do Marquinho, na Avenida Antônio da André 700. A gente fala do Açougue do Marquinho, dá uma fome, dá água na boca. Carnes com garantia de procedência e qualidade. A linha artesanal de linguiças e hambúrgueres, a linha light, a linha fitness. Final de semana chegando, sexta, sábado e domingo, tem a feijoada do Marquinho, tem um almoço pronto de domingo no Açougue do Marquinho, é uma delícia. E quem compartilha a transmissão do Educador a Meio-Dia pelo Facebook concorre amanhã a um kit churrasco do Açougue do Marquinho, da Avenida Antônio da Andréa 700, no Parque Nossa Senhora das Dores, 100 metros abaixo da APAI.
É também o oferecimento do despachante Novo Mundo, do Reinaldo Pelosi, do PEL, o Chico Mineiro. Fala do despachante Novo Mundo, porque o nosso público quer saber do que tem e do que é e do que faz o despachante Novo Mundo. Despachante Novo Mundo, excelente atendimento, confiabilidade e segurança de vários anos de mercado. Licenciamento, transferência, primeiro emplacamento, renovação da sua CNH e comunicação de venda, tudo isso com parcelamento em até 12 vezes no cartão ou no cheque. Faça uma visita e descubra as vantagens e as facilidades para deixar sua moto, carro ou caminhão com a documentação em dia. Rua Luiz Pântano, 578, Parque Novo Mundo, em frente à Igreja Menino Jesus. Telefone 19 3442 8027 ou chame via WhatsApp 19 974080825. Despachante Novo Mundo. 1h27. A Nani nos informa que amanhã a Prefeitura vai fazer... Eu agradeço a deferência da Prefeitura que faz entrevistas coletivas, sempre no horário do programa. Mas eles não são bobos, né? Eles sabem que é importante que o povo fique sabendo, através do nosso programa. Amanhã, um balanço dos números da dengue que felizmente despencaram, né? Graças a Deus, de Caio. dengue, e felizmente nenhuma nova morte foi registrada. Não, os casos também estão caindo e amanhã a Prefeitura vai trazer todos esses dados às 12h30 na sala de reuniões do prefeito. Agora, Bruno, essa história da panfletagem, não é o caso de regular a panfletagem até e principalmente para as casas ocupadas, hein, Bruno, Carlos Alberto? Porque eu não moro em casa térrea, mas eu tenho a impressão que enche o saco do cidadão ter a sua caixa de correio cheia de panfletos. Os supermercados fazem enche muito o saco, isso, né? Cadernos de ofertas, jornaizinhos que são jogados nas garagens, nas caixas de cartas. Não é para regulamentar tudo e não só nos imóveis desocupados ou não alugados? Pois é, com todo respeito, né? As pessoas que trabalham e às vezes ganham muito pouco até fazendo esse trabalho, é uma única alternativa que tem, que é distribuir o folheto, as empresas que tem nesse segmento, mas enche o saco. É porque é uma propaganda, é um tipo de propaganda invasiva. Você não autorizou, suja, né? E que você suja. não autorizou ninguém a jogar papel na sua garagem, colocar no seu carro, colocar no seu comércio, né? Então, eu acho que sim, eu acho que cabe uma discussão para incluir também essa proibição ou regular, e cabe às empresas achar uma outra alternativa, né? Não sei qual, mas realmente sujar as casas, eu acho que já foi um grande avanço. Pelo menos as casas que ficam fechadas, que estão para alugar, vão ter menos papel enchendo a paciência. Agora, enche também quem não quer receber. Quem mora na casa não quer receber, não quer ficar com a garagem suja, com o quintal sujo. É uma lei só difícil de ser fiscalizada, né? Que eu vejo. Porque se o imóvel está vazio, então um vizinho vai ter que ver o cidadão jogando, o entregador jogando o papel. Mas pelo menos tem o amparo legal do cidadão fazer a reclamação e ser atendido. Aliás, né, é importante, a gente sempre fala isso. Hoje, inclusive, eu recebi um pedido de um amigo sobre uma limpeza em determinada área pública. Aí você pergunta para o cidadão, você ligou no 156, você fez a reclamação? Não. Então a prefeitura não vai por ofício, é impossível. Ou pode pôr 1 milhão de agentes de limpeza na cidade que não vai dar conta. Então, cidadão, por favor, liga no 156, abre um protocolo ou liga direto na Secretaria de Serviços Públicos do Meio Ambiente para esse tipo de ocorrência. E agora, como nesse caso do panfleto também, a prefeitura não vai lá multar se você não fizer a denúncia no 156 ou direto acho que na Secretaria de Serviços Públicos. Então, o cidadão tem que fazer a sua parte também para acabar com esse tipo de prática que enche o saco. Há tantas possibilidades, né, Carlos Alberto, de anunciar um produto com maior eficácia, de maneira limpa, ecológica. Tem o rádio, tem a televisão, tem a internet. A coisa do panfleto, além de tudo isso, é algo muito antigo, né, que vai sujando, né, que vai emporcalhando garagens, caixas de correio, por aí vai. E muito pior do que nós estamos conversando aqui é o seguinte, por exemplo, você vai viajar, aí você ficar 3, 4 dias fora, ninguém sabe que o seu imóvel não tem ninguém lá, porque você não vai colocar lá, estou viajando. Você quer que o pessoal ache que você está viajando. Causa, inclusive... por uma questão de segurança, né? Até causa problemas. Que o bandido não saiba que você não está ali, né? No jornal, por exemplo, você liga lá e fala, não entrega jornal nesses dias que eu vou estar viajando, então não tem vestígio nenhum.
Começa a aparecer um monte de panfleto lá, o bandido passa na frente, fala, estão viajando, um monte de panfletos no chão e pronto, daqui a pouco vão assaltar a sua casa. Olha o tamanho da gravidade. Não é só o que nós estamos falando, mas também a questão da segurança do morador, né, que vão acabar assaltando a casa dele. 1h32, Limeira em 1 minuto. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. O resultado da lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, será divulgado hoje. Para saber se foi selecionado na lista de espera, o participante deve acessar a página eletrônica da instituição para a qual se candidatou. Os participantes que forem selecionados devem comparecer às instituições de ensino entre os dias 17 e 18 deste mês para entregar a documentação que comprove as informações prestadas durante a inscrição. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de graduação. Podem participar do programa alunos do ensino médio, da rede pública ou particular, além de estudantes com deficiência e professores servidores. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Na Autoescola Êxodos, você tira sua carta completa de carro e moto por apenas R$ 2.000. A Êxodos divide em 5 vezes no cartão sem juros ou em 4 vezes sem juros no cheque sem consulta. Faça a licença ou a transferência do seu veículo em 2 vezes sem juros. Parcele seus documentos atrasados em até 18 vezes. Se o seu veículo foi apreendido, a Êxodos faz a liberação no Detran. Autoescola e Despachante Êxodos, Avenida Fabrício Vanpré, 266, Jardim Piratininga, 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. 3451-8787. Documentação. Êxodos é a solução. Educadora! Pensando em melhorar cada vez mais a qualidade de vida no trânsito em nossa cidade, a atual administração apresenta a campanha Limeira Trânsito do Bem, pois para uma convivência saudável no trânsito, nossa atitude faz a diferença. Exemplo simples de como usar o cinto de segurança, a cadeirinha infantil bem fixada, nunca usar o celular enquanto dirigir. Além da atenção e respeito à sinalização e limites de velocidade, são iniciativas que evitam multas e acidentes. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo
mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. A madeireira Tatuíbi tem o Disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Muito mais que rádio. Educadora. Atenção, já estão abertas as inscrições para o curso de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Saúde Ocupacional Unimed. Curso de 7 a 10 de agosto, com inscrições até 1º de agosto. Atende a NR5 e todo o material didático é incluso. Inscreva-se 3404-8440. 3404-8440. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Seu notebook quebrou e você precisa de outro rapidinho? Tá na mão, tá na mão, tá na mão, 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 tá na mão, tá na mão, tá na mão, mão, mão. Com o Retira Rápido Casas Bahia tá na mão. Você compra hoje no site e amanhã mesmo tá na mão para retirar na loja mais próxima. Aproveite! Notebook positivo Intel Quad-Core Windows 10 só R$ 79,90 mensais em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aproveite seu FGTS. Retira Rápido Casas Bahia. Você compra hoje no site e amanhã tá na mão. Só na Casas Bahia. Tá na mão, tá na mão, mão, mão. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 1h38. Nós estamos de volta ao vivo em todas as plataformas. No AM 1020 da Educadora, no Facebook. Compartilhe o nosso programa, a transmissão do nosso programa pelo Facebook da Educadora. Curta o Facebook da Educadora no YouTube. Inscreva-se no canal educadora.tv. Também estamos ao vivo no portal educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis. Taila Ramos. Homologação de concurso público. O que quer dizer isso, Taila? Exato, a homologação dos cargos do concurso público da saúde, que foi realizado recentemente, foi publicada hoje no Jornal Oficial do Município para aqueles cargos que já têm um resultado final, então pode ser consultado no site da Prefeitura, mas tem alguns cargos desse concurso da saúde que ainda tem outras etapas antes que os cargos sejam de fato preenchidos, então nesses casos ainda não há o resultado, é necessário esperar a conclusão das outras etapas, que são os cargos para agente de controle de zoonoses e motorista socorrista. Agora, para os outros cargos do concurso, o resultado já está então disponível no Jornal Oficial, que está no site da Prefeitura. 1h39. Carlos Alberto e Bruno, eu queria fazer um registro no final do programa, muito triste, da morte do garoto... Só me permita aqui. Pois não. Quem tá mandando um abraço para você é o Wilson Bardini. Assim, fala pro Caio que eu tô inchado aqui com dor de cabeça. KKKKKK. Estou ouvindo pelo Facebook. Um abraço para o Wilson Bardini, um abraço para o Ovídio Divino. E o Gilberto Pomarola escreve o seguinte: é tão fácil fiscalizar, ele se refere à questão dos panfletos. É só ver a empresa ou o comércio que está fazendo a propaganda e pedir para os mesmos, para quem essas empresas pagaram para panfletar, para que não... enfim, na verdade aí, Gilberto, tem que suspender a panfletagem, né? O que você está propondo é que o supermercado, por exemplo, não contrate mais a empresa de panfletagem. E quanto aos pontos de ônibus e orelhões que os mototaxistas colam os seus contatos. É verdade, né? É verdade. Também ficam emporcalhados. Não é só a distribuição de panfletos, não é só a distribuição de jornaizinhos, também nos ônibus, nos pontos de ônibus, nos postes. Virou e mexeu, a gente está vendo, né? Evidente que vê tudo,
que cura câncer, que traz o amor de volta, não é isso? Existem empresas que são cidade. idôneas nesse quesito. Mas, infelizmente, as próprias empresas idôneas acabam sendo vítimas também dos seus funcionários. Porque quantas vezes, né, eu vi funcionários saco cheio, não tinha mais um pacote de panfleto para entregar. Aí falava, quer saber de uma coisa? Jogava no bueiro, aí entupia o bueiro, aí piorava a situação ainda mais. Quer dizer... Uma solução para o panfleto seria o que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma espécie de uma caixa. A empresa paga para a prefeitura uma licença, coloca normalmente nas esquinas, às vezes ao lado das bancas de revistas, e lá tem o panfleto. Se você está interessado, você abre e pega. Só que aí é uma questão cultural, né? Eu acho que se colocar a caixa, não dura 3 dias na rua, vão destruir, vão fazer bagunça com os panfletos. Mas o caminho, acho que o primeiro passo foi dado, que é incluir na lei, ter essa lei para poder punir a empresa e o profissional que fizer essa distribuição. Mas cabe ao cidadão, mais uma vez, fazer a denúncia. Bom, eu queria fazer o registro, como estava fazendo, da morte de um jovem, né, de 32 anos, o Luiz Felipe Breda Gulo, filho de 2 famílias tradicionais aqui em Limeira. O Carlos Alberto nos informava há pouco que há 2 meses perdeu o pai. É uma tragédia familiar, a família que tem de se despedir do pai, que também era jovem. O pai dele é o Julinho Gulo, né? Do filho. Exatamente. E agora, ele inclusive foi aluno do Portinari, pessoa de 2 famílias tradicionais, a família Gulo e a família Breda, e realmente nos deixou assim muito tristes, porque 32 anos, né, uma idade ainda... No começo e a da forma vida, como né? foi também, né? Fazendo exercício físico, né, numa academia. Que triste, lamentável. Nós deixamos aqui os nossos sentimentos, nossos votos de pesar, nós encaminhamos às famílias que vivem esse momento muito duro, né? Da perda do pai e depois do filho, famílias queridas, respeitadas e tradicionais de Limeira. Pois é, eu conhecia o Gimba, né, de rodas, e muitos amigos em comuns, familiares dele em comum, e uma notícia muito triste, pegou todo mundo de surpresa. A gente deixa muita força, muitas bênçãos para toda a família e os sentimentos mais profundos nesse momento difícil. O programa de hoje é uma homenagem a pai e filho, né? E as famílias queridas, importantes, tradicionais para a nossa história, pelas mortes trágicas e muito próximas, não é? O pai morre, dali a 2 meses um filho tão jovem também morre. Que descansem em paz, tem a impressão que o sepultamento já aconteceu, Foi né? hoje de manhã, já aconteceu. O pai dele é amigo pessoal meu, o Julinho, foi da minha turma de faculdade de engenharia, então realmente nos deixou muito tristes. Tayla Ramos, até amanhã. Até amanhã, Caio. Bruno, até amanhã. Até amanhã. Nani Camargo, até amanhã. Tchau, Caio, até amanhã. Carlos Alberto e Peppa Pig, até quinta-feira que vem. Ó, ficou aqui em homenagem a você o tempo todo. Obrigado pelo presente. Não, homenagem à torcida do Palmeiras, para que ninguém me queira mal. Um abraço. Até Aliás, quinta. não é presente não, tem que devolver ao dono. Quem é o dono, hein? O Miguelzinho. Miguel é o filho do Gustavo. Do Gustavo. Deu, tá dado. Não. Tirar Ele é pecado. apenas serviu para decorar o estúdio. Na sequência, o Padre Danilo apresenta o seu programa. Nós voltamos amanhã depois do Ivan. Continue aqui na Educadora, continue em qualquer plataforma. Na Educadora, que é muito mais que rádio. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.